Agora nós vamos falar sobre os derivados da colina. Nota o que eu estou falando, derivados da colina. O que são derivados da colina? É fosfatidilcolina, glicerofosfocolina, esfingomielina. Os derivados da colina, que eu acabei de elencar, diminuem o risco de câncer. A colina, propriamente dita, aumenta o risco de câncer. Então, quando eu ponho aqui gema de ovo, 680 miligramas, é de derivados de colina. O germe de trigo é rico em derivados da colina. A soja, derivados da colina. Fígado de vaca e de frango, nós não vamos dar para ninguém. Tá? Mas olha, gema de ovo, germen de trigo e soja são ricos, pode entrar, em derivados da colina. A colina é um nutriente essencial necessário na síntese da membrana celular e do metabolismo dos fosfolípides. E funciona como importante doador de radical metila. Olha só, a colina doa radical metila. Então, ela faz metilação da zona CPG, promotora da função dos nossos genes. Então, ela faz os genes silenciarem. Então, a colina aumenta a metilação do DNA, silencia genes e dificulta a reparação do DNA. Aumento da ingestão de colina aumenta o risco de câncer. Agora, os derivados da colina, que são a fosfatidilcolina, que existe na manteiga, a glicerofosfocolina, esfingomielina, que existem na manteiga, diminuem o risco de câncer de mama e de câncer de próstata. Então, os derivados da colina diminuem o risco. A colina em si aumenta o risco. Em geral, os alimentos que nós ingerimos não é de colina, não são de colina, são de derivados da colina. Beterraba. A beterraba protege o coração dos efeitos colaterais da doxorubicina e aumenta a apoptose de células de câncer de mama. Então, pessoas tomando doxorubicina, pessoal, que é um quimioterápico que sabidamente provoca insuficiência cardíaca, aumenta a ingestão de beterraba. Né? Aumenta a ingestão de beterraba. A beterraba orgânica fresca contém significativamente mais matéria seca, como vitamina C, compostos fenólicos, do que a beterraba convencional. Lembra-se, dos compostos fenólicos são anti-inflamatórios, antiproliferativos, antioxidantes, né? E apoptóticos. O teor de flavonoides é igual à beterraba orgânica da não orgânica. E os ácidos fenólicos são mais abundantes na beterraba convencional. A beterraba orgânica e seu suco fermentado possuem maior atividade anticâncer que a beterraba convencional. Olha só, o extrato da beterraba possui efeito inibitório sobre o Epstein-Barr vírus e possivelmente todos os herpes vírus, mostrando uma maior atividade do que o cranberry, que a cebola vermelha e o pimentão vermelho. Então, pessoal, olha, infecção por Epstein-Barr vírus, você aumenta a ingestão de beterraba orgânica ou não orgânica, tudo bem, de cebola vermelha, de pimentão vermelho, de cranberry, que é um mirtilo, né? E fala para parar de tomar leite e derivados, porque o leite e derivados aumenta o emitor, a célula prolifera e cabe mais vírus lá dentro. Em vivo, a beterraba possui atividade antiproliferativa contra o câncer de pulmão e de pele em camundongo, que foi mostrado. Dessa forma, a beterraba é carcinostática. Ela diminui a velocidade de proliferação mitótica. E ela é também anticarcinogênica, porque inibe o Epstein-Barr vírus. Nas neoplasias
provocadas pelo Epstein-Barr vírus, ela funciona como anticarcinogênica. Viva a beterraba! Eu costumo dar para meus pacientes com câncer um suco de beterraba, né? Beterraba com cenoura, com suco de laranja e creme de leite. O creme de leite serve para emulsificar os beta-carotenos, os licopenos da beterraba e da cenoura para serem melhores absorvidos, né? E creme de leite você tem que buscar aquele sem caseína. No Brasil existe creme de leite com caseína e sem caseína. O Itambé não tem caseína. De novo o Itambé. Tem que tomar cuidado. Então, creme de leite é gordura do leite, rica em esfingomielina. E a esfingomielina é antiproliferativa. Esse trabalho foi feito com o bulbo ou com a folha da beterraba? Com o bulbo. Agora, Engraçado isso, porque a maior propriedade da beterraba está nas folhas. Mas esse trabalho foi feito com o bulbo. Põe um pouco de folha de beterraba junto desse suco. Vai melhorar o suco. Agora, pessoal, vocês vão comprar beterraba e cenoura do japonês ou do português? Ih, agora eu não vou falar mal de vocês. Mas japonês faz beterraba grande, né? E com pouca substância, né? E português faz beterraba pequena com muita substância, tá? Então a beterraba pequena do português da feira. E orgânico, se possível orgânico, sempre orgânico. Nada contra os japoneses, hein? Café. Beterraba de novo. Ela tem também, ela dá uma sequência, ela aumenta muito o óxido nítrico. Sim, aumenta. Aumenta o óxido nítrico. E funciona muito bem, sabe para quê? Que eu dou para os meus pacientes? Para diminuir a pressão arterial, para cuidar do endotélio. Perfeito, bem lembrado. É outro benefício da beterraba. Olha, pessoal, beterraba com azeite bom, com uma alcalinidade baixa, 0,5%. É uma delícia a beterraba, né? É muito gostosa a beterraba. Come a beterraba. Crua mesmo? Não, cozinha a beterraba. Pode cozinhar. Cozinha no vapor. Cozinha, olha, e põe um azeite assim, mas fica muito gostoso, né? Beterraba é bom. Me diga uma coisa, e como fonte de frutose e glicose? Sacarose, Tá certo. Ela aumenta um pouquinho, Mas ninguém consegue, o pessoal consegue comer 3, 4 fatias de beterraba, tá? Ou uma beterraba pequena assim, não vai influir na frutose, não vai influir na carga glicêmica. Não vai influir. Tanto é que a beterraba, olha que boa essa pergunta aí, Olha, a beterraba, ela tem bastante fibras. Então ela tem a frutose, mas tem fibras. Então essa frutose da beterraba vai ser liberada aos pouquinhos, né? Então não vai dar pico de insulinemia, não vai dar. Agora, esse suco, pessoal, em 1950, os médicos observadores, que eu falei no início dessa nossa conversa, já davam para os pacientes deles. Esse suco, beterraba, cenoura, suco laranja, né? E uma colher de chá de creme de leite de padaria, fresco, de caixinha, né? De caixinha de padaria, o creme de leite fresco. Olha, viva a beterraba. Eu procurei trabalhos, meta-análise, assim, mas ninguém quis saber fazer meta-análise com beterraba. Mas tudo bem. Usamos a beterraba. Café. Essa é uma dúvida de muitos, mas nós vamos tirar essas dúvidas. Tirou as minhas dúvidas também. O café diminui o risco de câncer de mama, de próstata, de pulmão, de estômago, colo retal, de pâncreas, de fígado, melanoma e linfoma. Aumenta o risco de leucemia aguda linfóide e mieloide nos filhos das gestantes com alto consumo. Então, uma gestante, cadê a mamãe? Não está aí. A grávida que toma muito café, os seus filhos vão ter maior risco de leucemia aguda linfóide e mieloide. Mas é no filho.
Então, é durante a gestação, quando o feto está em desenvolvimento, o excesso de cafeína prejudica. De mais nada nos prejudica o café. O café requentado também É bom, é muito bom. Requentado. Requentado é bastante. Requentado fica oxidado. Ah, bom. Ele está falando aqui café resquentado, café fresco, coado na hora. O café fresco, coado na hora, é rico em várias substâncias que diminuem o colesterol, vamos dizer assim. Agora, aquele que você esquenta, resquenta, ferve, acaba os poderes. E pelo contrário, assim, ó, pelo contrário, aumenta pelo contrário, aqui o pelo ao favor, pelo contrário. O pelo aumenta o risco de colesterol, de aumentar o colesterol. Então o café, nós vamos tomar esse café que nós tomamos agora, café de máquina, feito na hora, né? Ou café de coador, né? Feito com um pé de meia da vovó. Vamos lá. Oh, meu Deus. 4 anos, sim, quando eu vi um trabalho, muito bem feito pelo Linus Paulo, Instituto, sobre café. Quando o café está começando a... Não, eles fizeram N coisas. Hipertensão, tudo, nada. A única recomendação que eles fazem é o seguinte, que de preferência o café ser coado. Por quê? Porque... Não, coado é o papel pano, ele não especifica. Coado por quê? Para impedir que algumas substâncias, algumas gorduras do café, entendeu? Seria o único senão que eles assinalaram, para não passar muita gordura do café. Então, o café coado, tudo bem. O café expresso, ele passa mais uma vez ou outra e tudo. Então, foi Estranho isso aí. Foi a única recomendação. Bem estranho, bem estranho. Foi a única recomendação. Muito estranho. Gordura, o café não tem gordura quase. Proteína, ele tem bastante proteína. O café em pó tem muita proteína, mas o café nosso aí tem 0,4% de proteína. Olha, o café que nós bebemos tem 0,4%. O café em pó tem 11% de proteína. Não eles falaram mais nada. Mas, Tudo bem. olha só. Olha, o importante do café é que ele é rico em fitoquímicos que inibem estresse oxidativo, regula o reparo do DNA, atua na fase 2 enzimática de desintoxicação, então ele é anticarcinogênico, diminui a inflamação e possui efeito antiproliferativo, antiangiogênico, apoptótico e antimetastático. Eu quero mais uma xícara de café. Olha que coisa linda. E mais, o café diminui a absorção de ferro, desse ferro que nós acabamos de ingerir aqui, diminui em 30% a absorção num churrasco, carne ou numa feijoada. O suco de laranja aumenta a absorção do ferro. Uma xícara de café diminui em 30%. Desculpe, 2 xícaras de café diminuem em 30% o risco diminui, não é o risco, diminui em 30% a absorção de ferro. E o chá verde, uma chávena de chá verde, diminui em 50% a 60% a absorção de ferro. Então, nós aqui deveríamos estar tomando um chimarrão, né? Depois dessa feijoada, mas não muito quente, senão dá câncer de esôfago. Não é? Então esses cuidados, esses cuidados... Por que o japonês tem muito câncer de esôfago? Uma das razões é tomar bebida... Mas eles fazem um chá, olha, eles fazem um chá, eles sabem, eles têm a arte do chá, eles não fervem o chá, eles vão a 50, 60 graus. Tinha muito no Japão isso. É que o povo, em geral, toma bem quente, não? Não é o esôfago. Mas do jeito do japonês, olha, tem até a cerimônia do chá, é 50 graus, 50, 60 graus. É uma delícia. Bom, deixa pra lá. A geisha que faz, você ia ficar contente. Ó, esse estudo europeu prospectivo aqui analisou em 9 países 33 casos de glioma e 245 casos de meningioma recém-diagnosticados. Observou-se diminuição do risco de gliomas para aqueles que consumiam 100 ml ou mais de café ou chá por dia. Ó, diminui o risco de tumor cerebral. Olha a diminuição do risco aqui. 100 menos 66, 100 menos 66, quem é o nosso? 34. 100 menos 66? 34. 34, diminui 34% o risco. Não, 34.
Quando comparado com aqueles que consumiam menos de 100 ml por dia. Então, quanto que tem uma chávena lá? Tem uns 35, 40 ml, né? Então, olha, 3 cafezinhos vai dar esses 100 ml. Vai diminuir em 40% praticamente o risco de... 3 cafezinhos. 3 cafezinhos. Mas não põe açúcar no café, né? Faz sem açúcar. Puxa vida, pelo amor de Deus. Sem açúcar esse café. Claro. Então vamos lá. Olha só. 37 meta-análises com dose e resposta. Olha que beleza. O autor se preocupou com dose e resposta. Envolvendo quase 1 milhão de participantes. Quase 1 milhão de participantes. Encontraram 59 mil casos de câncer de mama. O que é que sugeriu o estudo? O café e a cafeína diminuem debilmente o risco da doença, do câncer de mama, para as mulheres na pós-menopausa. O risco de câncer de mama diminui 2% para cada 2 xícaras de café por dia. E diminui 1% para cada 200 miligramas por dia de cafeína. Olha, pessoal, olha só, olha só, olha só. O risco de câncer diminui 2% para cada incremento de 2 xícaras de café. 2 xícaras de café, 60 ml. Agora, precisa ter 200 miligramas de cafeína pura para ter metade do benefício. Então, cafeína pura é cafeína pró-análise, né? Então, não é só a cafeína. Não vamos pensar só em cafeína quando você bebe café. Vamos pensar nos compostos fenólicos, né? Que existem no café. Cadê os compostos fenólicos? Os fitoquímicos, né? Que existem no café. Olha só. No grupo ER negativo do câncer de mama, a associação inversa é mais robusta. Olha, é mais importante ainda no ER negativo. Ok, ele é mais carcinostático no câncer de mama estrógeno negativo. 30 meta-análises envolvendo 540 mil participantes. Encontraram 34 mil casos de câncer de próstata. Concluiu que o consumo de café diminuiu o risco da doença e também diminuiu o risco de câncer ser avançado de próstata, tá? O risco de câncer de próstata diminui 2,5% para cada 2 xícaras de café por dia que você toma. 2015. Ó, 2 xícaras de café diminui 2,5% o risco. Outra meta-análise, 8 estudos, 13 casos controle, envolvendo quase 20 mil pessoas. Câncer de pulmão. Não conseguiu chegar à conclusão sobre os efeitos do consumo do café no risco da doença, devido a um efeito complicador muito sério, que é o cigarro. É difícil você pegar 623 mil pessoas e fazer correlação de quanto cigarro fuma por ano, não é mesmo? Então, é um fator complicador o cigarro. Quando fala em câncer de pulmão, é um fator complicador muito sério. Mas nós sabemos que diminui o risco no câncer de mama, diminui o risco no câncer de próstata. Nós sabemos que células nossas têm o mesmo número de cromossomos e que a base, o fenômeno principal de carcinogênese é a agressão celular, é o sofrimento celular. No pulmão também o café é importante, tá? 22 estudos, 9 de corte, 13 de controle pareado. Envolveu 1 milhão de controles e houve 7 mil casos de câncer de estômago. O que aconteceu? Mostrou de modo significante que o consumo de café diminui o risco de câncer de estômago. Outro tipo de câncer que o café diminui. Comparado a mais alta ingestão com a mais baixa ingestão, que é o jeito mais fácil de comparar, né? Dá mais estatística. E aqui também a significância possui característica quantitativa. Autor sério, tranquilo, cuidadoso, que fez esse tipo de dose e resposta. Quanto maior o consumo, menor o risco de contrair o câncer gástrico.
Câncer coloretal, mesma coisa. Aqui são 2 milhões de participantes, com 22 mil casos de câncer coloretal. Estudo prospectivo, do jeito que nós gostamos. O que é que mostrou? Diminuição de 7% no risco de câncer colo e cólon retal para cada 4 xícaras de café ao dia. Mas existe um limiar, né, pessoal? Olha, 4 xícaras de café por dia diminui o risco em 7%. Agora existe um limiar e a proteção termina com o máximo de 5 xícaras ao dia, né? Se você tomar muito café, o que pode acontecer com você? Gastrite, labirintite, arritmia, gastrite, labirintite, arritmia, zumbido do ouvido, que tem um pouquinho agora. Que mais? Refluxo. Refluxo. Bom, se o sujeito não tem nada disso, tudo bem, né? Tem pessoas que não aguentam tomar 2 xícaras de café que tem tudo isso. O consumo de café não diminui o risco de câncer de reto, nessa estatística. Tá? 11 estudos relevantes incluíram 3 mil casos de hepatocarcinoma. 3 mil casos de hepatocarcinoma. 340 mil controles. Meta-análise. Olha quanto foi a odds ratio. Aqui falta um D. 0,49. 1 menos 0,49, que é a nossa... 51. Quanto? 51. 51. Então, diminuiu em 51% o risco de hepatocarcinoma nos pacientes que ingeriram, comparando o mais alta ingestão da mais baixa ingestão. A meta-análise confirmou a associação inversa entre o consumo de café e o risco de carcinoma hepatocelular, com evidência, olha, quantitativa. Isto é, maior o consumo, maior a proteção. Aqui vale também um limiar, né? O efeito protetor foi detectado na população normal, em pacientes com doenças crônicas de fígado, e olha que bonito isso daqui. E o consumo pode também prevenir o desenvolvimento de cirrose hepática. Olha que coisa linda que o café faz. É o café que faz, não é a cafeína que faz. É o café que faz. Não vai receitar cafeína para análise para o indivíduo, que não é isso, não. É o café, é o fruto do café, né? Que tem antocianidinas, antocianinas, fenólicos, etc, etc, etc. Isso pode ser aplicado na esteatose hepática não cólica, exatamente o café. O que é? Esteatose hepática não cólica. Não o quê? Não cólica. A doença hepática não cólica. Onde funciona mais. Olha, funciona também. É onde funciona mais. Funciona É a não alcoólica que funciona mais. Agora, olha só. Essa meta-análise confirmou a associação não sei o quê, mas a proteção foi maior ainda nos países asiáticos. Nos países asiáticos, com ingestão de... O que fazia? Eles bebem bastante chá verde, comem bastante alga. Bom, chá verde, epigalocatequina galata. Iodo. Iodo de alga, que é o orgânico mais bem absorvido. E soja. E tem genisteína que inibe a PKC. Uma das coisas que inibe, meu Deus. Ela inibe... Olha, a genisteína, ela inibe uma enzima, a G6PD. A G6PD, a glicose 6-fosfato desidrogenase, lá do ciclo das pentoses. Então ela diminui a geração de ribose, que é a coluna dorsal da célula, do DNA, da célula cancerosa. Então, a genisteína é um poderoso agente carcinostático e anticarcinogênico. Vamos lá. Meta-análise indicou que para cada incremento de 1 xícara de café consumida, olha aí, aumenta 1% o risco de câncer de pâncreas. 1%. O consumo de café aumenta debilmente o risco de câncer pancreático. Ó, esse chinês aqui, 2016. Outra meta-análise, envolvendo 20 estudos de corte, indicou que o alto consumo de café se associa com menor risco de câncer pancreático.
quando se compara maior com menor ingestão. E olha só, RR 0,75, esse também eu faço. Diminui o risco em 25%. Não houve significância para cada incremento de uma xícara de café no risco de doença em 9 estudos. Então, olha só, esse aqui, se você for ver um estudo só, puxa, você vai parar de usar câncer. Eu tenho medo de câncer de pâncreas, é difícil tratar. 1% é muito pouco, mas, poxa, é 1%, eu não quero cair no 1%. Mas aí vem um indivíduo e pega uma meta-análise com 20 estudos, envolvendo mais de 15 mil indivíduos que tem nesse estudo, e mostra que não se associa. Não se associa, pelo contrário. Pelo contrário, o alto consumo de café diminui o risco de câncer pancreático. Então, café no câncer de pâncreas, ficamos tranquilos. Melanoma. 2 estudos de caso controle, 846 pacientes com melanoma e 843 controles, quer dizer, pareados os dois, né? E 5 de corte. Mostrou que o café cafeinado diminui o risco de melanoma maligno. Pessoal, você vai tomar café? É café cafeinado, né? Não é mesmo? Vai tomar café descafeinado. Você vai chupar uma bala, você tira o papel da bala para chupar a bala, né? Não chupar bala com papel, né? Uma coisa que beijar a irmã, né? É a mesma coisa, chupar bala com papel, beijar a irmã e tomar café descafeinado, né? A cafeína foi colocada como um barril, né? Tem que tomar café cafeinado, né? Então, o cafeinado diminui o risco de melanoma maligno, né? E diminui o risco que a nossa máquina calculadora, 100 menos 68, 32%. 32%. Quando se compara a maior ingestão com a mais baixa ingestão. E houve relação de dose-resposta ao trabalho. Qual foi a razão de tirar a cafeína? Porque achava que fazia mal? Porque tem pessoas que têm aquilo que eu acabei de falar lá, ó. Gastrite, zumbido no ouvido, labirintite e arritmia. É isso aí. O café descafeinado não interfere na doença. Não interfere na doença. Consumo de café não protege, olha, não protege, mas também não piora, contra o câncer de pele e não melanoma, tá? Que é o sol que provoca, né, pessoal? Não é tomando café que você vai se proteger de um câncer que é provocado por raio ultravioleta, né? É querer demais, né? O consumo de café e outras bebidas contendo metilxantinas foram estudadas em relação ao linfoma não Hodgkin, envolvendo aqui 1.100 pessoas com 400 casos da doença. Não se encontrou associação de risco da doença com o alto consumo de café ou com o tempo prolongado de uso da bebida. Tá? Entretanto, o consumo de bebidas com cola, Pepsi Cola, Coca-Cola e as outras colas, o consumo aumentou o risco em 70% de linfoma não Hodgkin. Doutora, a Coca-Cola que você toma todo dia, ela não toma, imagina se ela toma. Aumenta o risco em 70% de você ter um linfoma não Hodgkin. E o pior, a Coca-Cola e as outras colas têm um tal de caramelo 4, que é um carcinogênico. Ele provoca câncer, o caramelo 4. Nos Estados Unidos já tiraram esse caramelo 4. Na África ele continua. No Brasil ele continua. Então, além de aumentar linfoma não Hodgkin, vai aumentar outros tipos de carcinomas. Um estudo de case control. 158 casos de doença de Hodgkin. Ó, esse é bonito, hein? Esse foi bem com subgrupos, olha, subgrupos. 158 casos, doença de Hodgkin. 430, linfoma não Hodgkin. 101, sarcoma de tecido mole. Com 1.100 controles. O consumo de café não se associou com o risco de neoplasias linfóides ou de sarcoma. Tá? O consumo de café e cola na gestação, olha, na gestação, mamãe
tomando café e cola. Aumenta o risco de leucemia no filho. Essa conclusão foi retirada de revisão sistemática e meta-análise de 12 estudos, envolvendo 3.649 casos de leucemia em 5.705 mulheres grávidas. Então, não deixem a mulher grávida tomar café. Fumar ela já não fuma, né, pessoal? Mas café, elas continuam tomando café, né? E Coca-Cola, né? E Coca-Cola. Então, o café na grávida, então, é melhor do que no café. Tirar o café da grávida, porque aumenta o risco do filho ter leucemia. Alto consumo de café pela mãe se associa positivamente com leucemia linfoblástica aguda, 43%, e leucemia mieloide aguda. Puxa vida, olha só. Isso aqui é 43%, aqui é 3,5 vezes mais. 3,5 vezes mais a leucemia mieloide. O consumo de cola, mesmo moderado, abaixo, aumenta o risco das duas leucemias. A mamãe tomando e o filhinho tendo. Ao contrário, a ingestão de chá, é o banchá, chá verde, Camellia sinensis, diminui o risco dessas duas leucemias na criança. Mamãe, toma banchá, suco de chá verde. Em vez de, doutor, mas eu gosto tanto de café, troca o café por chá. Quando você tiver o nenê, toma café. Não. Professor, coincidência ou não, eu tive uma enfermeira que trabalhou comigo. Ela tomava uma garrafa de 1,5 litro diariamente às refeições. De quê? Coca-Cola. Poxa. Um litro E eu vivia falando, para com isso, você vai ter câncer. Para com um belo dia, câncer de mama. Câncer de mão. Como Caramelo 4. Como é que ela aguentava tomar 1,5 litro? Mas era hábito dela. Tem pessoas viciadas em Coca-Cola. Eu tenho famílias, famílias viciadas, o marido e a mulher não ficam sem 1 litro de Coca-Cola por dia. Eles precisam disso para ter... Tem cafeína. Né? Mas você vai ver esses indivíduos, eles estão hipotiroideus. Você controla a tiroide dele, eles diminuem bastante a Coca-Cola. E pede para trocar a Coca-Cola pelo café, pelo chá. Eles vão se sentir bem, a mesma coisa. É que eles se sentem muito bem, né? A hipoglicêmica, a mulher hipoglicêmica, se sente muito bem com Coca-Cola. Cada copo tem 3 colheres de sopa de açúcar, dá energia para ela, né? Ela nunca tem hipoglicemia, sempre tomando Coca-Cola, né? Coitada, vai fazer esteatose hepática, aumento de triglicéridos e ateromatose, e aí vai, né? Um gerente de um banco que eu ia, assim, cagou e tal. Fiquei a subgerente, ele me atendia, eu passei assim uns 8 meses sem ir lá. Aí eu fui lá para procurar o gerente, ele não estava, aí tinha um sentado na mesa. Eu falei, oi, como é que vai, Paulo? Eu olhei para ele, eu não conhecia ele. Eu falo, você me desculpe, eu não estou te conhecendo. Ele ria, né? Eu sou fulano, eu emagreci 30 quilos ou 20 quilos. Eu tomava por dia 2 garrafas de 1,5 litro de Coca-Cola. Por dia, 2, no almoço e no jantar. Ele emagreceu tanto, fez dieta e tudo, que eu não reconheci ele, não reconheci. Que coisa, né? Bom, esquece a Coca-Cola. E Coca-Cola não devia ser uma Coca-Cola, devia ser uma Caca-Cola, né? Bom, olha só. Alto consumo de café pela mãe se associa positivamente com leucemia linfoblástica aguda. Café na mãe é ruim. E leucemia mieloide. Consumo de colas, mesmo moderado, abaixo, aumenta o risco das duas leucemias na criança quando a mamãe toma. Ao contrário, a ingestão do banchá, chá verde, epigalocatequina galato diminui o risco das duas leucemias. Puxa vida, que coisa bonita.